Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar um conteúdo fundamental para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, noções de direitos humanos e legislação, com foco na definição e conceito de direitos humanos, sua evolução histórica e os principais tratados internacionais, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Começando pelo conceito de direitos humanos, podemos defini-los como um conjunto de direitos, garantias fundamentais que visam assegurar a dignidade da pessoa humana. Esses direitos são universais, ou seja, pertencem a todos os indivíduos, independentemente de nacionalidade, raça, religião, sexo ou qualquer outra condição. Além disso, são indivisíveis e interdependentes, o que significa que não podem ser separados, pois todos se complementam para garantir uma vida digna. Os direitos humanos possuem algumas características importantes que costumam ser cobradas em prova. Eles são universais, porque valem para todas as pessoas. São inalienáveis, pois não podem ser vendidos ou transferidos. São imprescritíveis, ou seja, não se perdem com o tempo, e são irrenunciáveis, já que ninguém pode abrir mão deles. Agora vamos falar sobre a história dos direitos humanos. A construção desses direitos ocorreu ao longo do tempo, sendo resultado de diversas lutas sociais e políticas. Um dos marcos iniciais foi a Magna Carta de 1215, na Inglaterra, que limitou o poder do rei e garantiu alguns direitos aos cidadãos. Outro momento importante foi a Revolução Francesa, em 1789, que trouxe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecendo princípios como liberdade, igualdade e fraternidade. Esse período ficou conhecido como a primeira geração dos direitos humanos, que são os direitos civis e políticos voltados à liberdade individual e à limitação do poder do Estado. Posteriormente, com as transformações sociais e econômicas, surgiram os direitos de segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Esses direitos buscam garantir condições mínimas de vida, como saúde, educação, trabalho e moradia. Mais recentemente, surgiram os direitos de terceira geração, também chamados de direitos difusos ou coletivos, como o direito ao meio ambiente equilibrado, à paz e ao desenvolvimento. Um marco extremamente importante na consolidação dos direitos humanos foi a criação da Organização das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que serviu como base para diversos tratados internacionais. Entre esses tratados, destacam-se o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, conhecido como PIC, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, conhecido como PIDES. Ambos foram adotados em 1966. São fundamentais para a proteção dos direitos humanos no âmbito internacional. O PID trata dos direitos civis e políticos, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei, à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, ao devido processo legal e à participação política. Esse pacto impõe aos Estados a obrigação de respeitar e garantir esses direitos, sendo, em regra, de aplicação imediata. Já o PIDES trata dos direitos econômicos, sociais e culturais, como o direito ao trabalho, à educação, à saúde, à previdência social e a um padrão de vida adequado. Diferentemente do PIC, esses direitos são implementados de forma progressiva, ou seja, os Estados devem avançar gradualmente na sua concretização, conforme suas condições econômicas. É importante destacar que ambos os pactos fazem parte do sistema global de proteção dos direitos humanos e são complementares. Enquanto um protege as liberdades individuais, o outro busca garantir condições dignas de vida. Para o concurso do CBMMG, é essencial compreender não apenas os conceitos, mas também as diferenças entre esses pactos e as características dos direitos humanos. A banca pode cobrar definições, classificações, evolução histórica e até mesmo a aplicação prática desses direitos. Por isso, é fundamental revisar esse conteúdo com frequência, resolver questões anteriores e compreender bem os conceitos-chave. Esse é um tema que costuma aparecer nas provas, se pode garantir pontos importantes. Agora vamos estudar o sistema das Nações Unidas e os direitos humanos, o papel do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 10 de dezembro de 1948,
e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada em São José da Costa Rica em 22 de novembro de 1969. Esse é um tema muito importante para concursos da área militar e de segurança pública, porque o candidato precisa compreender que a atuação estatal, inclusive na atividade operacional, deve respeitar a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais reconhecidos internacionalmente. Vamos direto ao ponto, começando pelo Sistema das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, foi criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo principal era promover a paz, a segurança internacional, a cooperação entre os povos e a proteção dos direitos humanos. A criação da ONU está diretamente relacionada às graves violações ocorridas durante a guerra. A comunidade internacional percebeu que era necessário construir mecanismos internacionais de proteção da pessoa humana para evitar novas atrocidades. Dentro desse contexto, o Sistema das Nações Unidas passou a desenvolver normas, tratados, declarações e órgãos voltados à promoção e à defesa dos direitos humanos. Quando falamos em Sistema das Nações Unidas de Direitos Humanos, estamos nos referindo ao conjunto de instituições, documentos e mecanismos internacionais vinculados à ONU que atuam na proteção da dignidade humana em escala global. Esse sistema busca afirmar direitos básicos para todas as pessoas, independentemente de nacionalidade, raça, sexo, religião, opinião política ou condição social. Entre os direitos humanos protegidos internacionalmente, podemos citar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à integridade física, à liberdade de expressão, à educação, ao trabalho e à participação na vida social e política. Agora vamos ao papel do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Conselho de Direitos Humanos é um órgão da ONU responsável por promover e proteger os direitos humanos no mundo. Ele acompanha a situação de violação, discute temas relevantes, faz recomendações e busca fortalecer o respeito aos direitos fundamentais por parte dos Estados. Esse conselho foi criado para substituir a antiga Comissão de Direitos Humanos, com a intenção de tornar a atuação internacional mais eficaz. Entre suas funções, podemos destacar a análise da situação dos direitos humanos em diversos países, o debate sobre violações graves, a formulação de recomendações e a realização de mecanismos de monitoramento. Um ponto importante é o chamado Mecanismo de Revisão Periódica Universal. Por meio dele, os países membros da ONU têm sua situação de direitos humanos avaliada periodicamente. Isso permite o acompanhamento internacional do cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados. Em prova, é importante compreender que o Conselho de Direitos Humanos não atua como um tribunal, mas sim como órgão político e institucional de promoção, análise, acompanhamento e recomendação em matéria de direitos humanos. Agora vamos para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Esse documento é um marco histórico fundamental na proteção internacional da dignidade humana. Ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, em resposta às barbaridades cometidas naquele período. A intenção era afirmar que todos os seres humanos possuem direitos básicos que devem ser respeitados em qualquer lugar do mundo. A Declaração Universal não é apenas um texto histórico. Ela se tornou referência ética, política e jurídica para a elaboração de constituições, tratados e leis em diversos países. Seu ponto de partida é a ideia de que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Esse princípio da universalidade é central. Significa que os direitos humanos pertencem a todas as pessoas, sem discriminação. A declaração prevê diversos direitos, entre eles: direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, proibição da escravidão e da tortura, igualdade perante a lei, presunção de inocência, liberdade de pensamento, consciência e religião, liberdade de opinião e expressão, direito ao trabalho, direito à educação, direito à participação na vida cultural, direito a um padrão de vida adequado. Outro aspecto importante é que a declaração valoriza tanto os direitos civis e políticos quanto os direitos sociais, econômicos e culturais. Ou seja, ela protege não só as liberdades individuais, mas também condições mínimas para uma vida digna. Para o concurso,
É importante lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento de grande relevância internacional e representa um marco da afirmação da dignidade humana como valor universal. Agora vamos à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica, foi assinada em 22 de novembro de 1969, na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. Esse documento faz parte do Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, ligado à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Enquanto a ONU atua em nível global, o Sistema Interamericano atua na proteção dos direitos humanos no continente americano. A Convenção Americana estabelece deveres dos Estados e reconhece direitos fundamentais que devem ser respeitados e garantidos. Entre os direitos protegidos pela Convenção, podemos destacar direito à vida, direito à integridade pessoal, direito à liberdade pessoal, garantias judiciais, liberdade de consciência e religião, liberdade de pensamento e expressão, direito de reunião, liberdade de associação, direito à proteção da família, direito ao nome, direitos da criança, direito à nacionalidade, direito à igualdade perante a lei, proteção judicial. A Convenção também prevê mecanismos institucionais de proteção, especialmente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão atua no recebimento e análise de denúncias, elaboração de relatórios e recomendações. A Corte Interamericana exerce função jurisdicional, julgando casos de violação de direitos humanos nos estados que reconhecem sua competência. Em prova, é importante perceber a diferença entre os sistemas. O sistema das Nações Unidas é global. O sistema interamericano, do qual faz parte a Convenção Americana, é regional, voltado aos países das Américas. Outro ponto importante é entender que esses documentos e mecanismos servem como parâmetros de atuação estatal. Isso inclui a atividade policial, militar e de segurança pública, que deve sempre respeitar os direitos humanos, a legalidade, a proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana. No contexto do Corpo de Bombeiros Militar, esse estudo também é muito relevante. O bombeiro militar atua na proteção da vida, no socorro, no salvamento e no atendimento a situações de risco. Essa atuação deve estar alinhada aos valores dos direitos humanos, como proteção da integridade da pessoa, atendimento sem discriminação e respeito à dignidade humana. Para fechar, vamos fazer uma revisão objetiva. A ONU foi criada em 1945 para promover paz, cooperação e proteção dos direitos humanos. O Sistema das Nações Unidas reúne órgãos, normas e mecanismos de proteção internacional da pessoa humana. O Conselho de Direitos Humanos da ONU promove, acompanha e discute a situação dos direitos humanos no mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 1948 e afirma direitos básicos universais para todos os seres humanos. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, integra o sistema interamericano e protege direitos fundamentais no continente americano. A Comissão Interamericana e a Corte Interamericana são mecanismos de proteção previstos nesse sistema regional. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com atenção, porque envolve conhecimento jurídico, cidadania e compreensão do papel do Estado na proteção da dignidade humana. O Estatuto dos Militares é a base legal que regula a vida funcional dos militares estaduais, incluindo direitos, deveres, hierarquia, disciplina e a organização da carreira. Para quem deseja ingressar no CBMMG, é essencial compreender esses dispositivos, pois eles refletem a realidade da profissão militar. O capítulo 2º do Estatuto trata do ingresso nas instituições militares do Estado, ou seja, estabelece as condições e os requisitos necessários para que uma pessoa possa se tornar militar. Esse ponto é muito cobrado em concursos, pois define critérios objetivos que devem ser observados pelos candidatos. De forma geral, o ingresso na carreira militar estadual ocorre mediante aprovação em concurso público, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade e igualdade de condições. Além disso, o candidato deve atender a uma série de requisitos, como nacionalidade brasileira, idoneidade moral, aptidão física e mental, além de cumprir as exigências previstas no edital do concurso. Outro aspecto importante é que o ingresso se dá, normalmente,
no posto ou graduação inicial da carreira, sendo vedado acesso direto a posições superiores sem o devido processo legal e os critérios estabelecidos na legislação. Isso reforça a importância da hierarquia e da progressão dentro da carreira militar. Agora vamos destacar o artigo 15, que trata de pontos relevantes dentro da estrutura do Estatuto. Esse artigo está relacionado às condições e critérios ligados à vida funcional do militar, sendo importante compreender que a carreira é organizada com base na disciplina e na hierarquia, pilares fundamentais das instituições militares. Já o artigo 25 aborda aspectos ligados à situação do militar dentro da instituição, incluindo condições que podem influenciar sua permanência, seus direitos e suas obrigações. Esses dispositivos reforçam que o militar está sujeito a um regime jurídico próprio, diferente do servidor civil, com regras específicas que visam garantir a ordem, a disciplina e a eficiência das corporações. É importante destacar que, no contexto do CBMMG, o cumprimento das normas previstas no Estatuto não é apenas uma exigência legal, mas também um compromisso com a missão institucional de proteger a sociedade, preservar vidas e atuar em situações de emergência. Para a prova, o candidato deve estar atento à leitura da lei seca, especialmente dos artigos indicados no edital. A banca pode cobrar a literalidade dos dispositivos, ou seja, o texto exato da lei, ou pode exigir a compreensão do seu conteúdo por meio de questões interpretativas. Uma boa estratégia de estudo é ler os artigos com atenção, destacar palavras-chave e resolver questões anteriores sobre legislação militar. Isso ajuda a fixar o conteúdo e entender como a banca costuma cobrar esse tema. Lembre-se de que a legislação específica é um diferencial na sua preparação, pois muitos candidatos negligenciam esse conteúdo. Dominar esses dispositivos pode garantir pontos valiosos na prova. Agora vamos estudar pontos importantes da Constituição Federal de 1988 com foco no que mais interessa para a sua prova: direitos fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, administração pública, militares dos estados do Distrito Federal, emenda à Constituição, organização judiciária dos estados, forças armadas e segurança pública. Esse é um tema central para concursos militares, porque a Constituição é a base de toda a organização do Estado brasileiro. Ela define direitos, limita o poder público e estabelece o funcionamento das instituições. Vamos direto ao ponto. A Constituição Federal de 1988 é a norma suprema do país. Todas as leis e atos do poder público devem respeitar a Constituição. Por isso, conhecer seus dispositivos principais é essencial para quem vai ingressar na carreira pública militar, começando pelos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são direitos essenciais à dignidade da pessoa humana e à vida em sociedade. Eles servem para proteger o indivíduo contra abusos e garantir condições mínimas de liberdade, igualdade, segurança e participação. Dentro desse tema, ganham destaque os direitos e deveres individuais e coletivos, previstos no artigo 5º da Constituição. Entre os direitos mais importantes, podemos citar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A Constituição também assegura que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, garante a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de consciência e de crença, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, além do direito de reunião e de associação. Outro ponto muito cobrado é que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. Também é importante lembrar que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, e que a casa é asilo inviolável do indivíduo, salvo nas hipóteses constitucionais. No campo processual, a Constituição garante o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Em prova, a banca pode cobrar tanto a literalidade quanto a interpretação desses direitos. Para o Corpo de Bombeiros, isso é muito relevante, porque a atuação estatal deve respeitar os limites constitucionais e a dignidade da pessoa humana. Agora vamos para a administração pública. A administração pública está disciplinada principalmente no artigo 37 da Constituição. Ela deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são clássicos e muito cobrados em concurso. Legalidade significa que o agente público só pode agir conforme a lei.
Impessoalidade significa que a atuação administrativa deve buscar o interesse público sem favorecimentos pessoais. Moralidade exige conduta ética e honesta. Publicidade exige transparência nos atos administrativos. Eficiência exige atuação com qualidade, rapidez e bom uso dos recursos públicos. A Constituição também trata do acesso a cargos públicos, que deve ocorrer, em regra, por concurso público. Além disso, prevê regras sobre acumulação de cargos, remuneração, responsabilidade dos agentes públicos e controle da administração. Para quem vai atuar no serviço público, esse tema é essencial, porque orienta toda a conduta funcional. Agora vamos aos militares dos estados e do Distrito Federal. Os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios são integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. A Constituição estabelece que eles são forças auxiliares e reserva do Exército, subordinando-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Isso significa que os corpos de bombeiros militares fazem parte da estrutura da segurança pública estadual e possuem natureza militar. A Constituição também prevê que a eles se aplicam, além do que vier a ser fixado em lei, disposições específicas relacionadas à carreira, hierarquia, disciplina, direitos e deveres. Em concursos militares, é muito importante lembrar que a hierarquia e a disciplina são bases institucionais da organização militar. Agora vamos falar da emenda à Constituição. A emenda constitucional é o instrumento utilizado para alterar o texto da Constituição. Como a Constituição é uma norma superior e mais rígida que as leis comuns, sua alteração exige um procedimento especial. A proposta de emenda à Constituição pode ser apresentada por determinados legitimados previstos na própria Constituição, e sua aprovação depende de votação em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, com aprovação de 3/5 dos membros. Esse é um ponto clássico de prova. A Constituição pode ser emendada, mas não de forma simples. Há um procedimento mais rigoroso. Além disso, existem limitações ao poder de reforma. As chamadas cláusulas pétreas não podem ser abolidas por emenda. Entre elas estão a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Agora a organização judiciária dos Estados. A Constituição estabelece que os Estados organizam sua justiça, observando os princípios constitucionais. Cada Estado possui sua estrutura judiciária, com tribunais e juízes, respeitando as normas da Constituição Federal. A organização judiciária estadual trata da estrutura do poder judiciário nos estados, da competência dos órgãos, da criação de varas e tribunais, da distribuição da atividade jurisdicional. Em prova, o ponto mais importante é entender que os estados têm autonomia para organizar sua justiça, mas essa organização deve seguir os limites e princípios da Constituição Federal. Agora vamos às Forças Armadas. As Forças Armadas são compostas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Elas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Sua finalidade é a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Esse ponto costuma aparecer em prova para diferenciar as Forças Armadas das Forças de Segurança Pública estaduais. As Forças Armadas são instituições federais. Já as polícias militares e os corpos de bombeiros militares pertencem aos estados e ao Distrito Federal, embora sejam forças auxiliares e reserva do Exército. Agora vamos para a segurança pública. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A Constituição enumera os órgãos de segurança pública. Entre eles estão a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. No caso dos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Esse ponto é essencial para o concurso do CBMMG. A Constituição reconhece o Corpo de Bombeiros Militar como órgão de segurança pública e destaca sua atuação também na defesa civil. Ou seja, o bombeiro militar não atua apenas em incêndios.
Sua função constitucional envolve proteção da vida, atendimento a emergências, salvamentos e participação em ações de defesa civil. Para fechar, vamos fazer uma revisão objetiva. A Constituição Federal de 1988 é a norma suprema do país. Os direitos fundamentais protegem a dignidade, a liberdade, a igualdade e a segurança das pessoas. Os direitos e deveres individuais e coletivos estão principalmente no artigo 5º. A administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os militares dos estados e do Distrito Federal incluem as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. A emenda constitucional altera a Constituição por meio de procedimento especial e respeita limites, como as cláusulas pétreas. Os estados organizam sua justiça conforme a Constituição Federal. As Forças Armadas são instituições federais compostas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. A segurança pública é dever do Estado e inclui os corpos de bombeiros militares, que também exercem atividade de defesa civil. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com muita atenção, porque ele une teoria constitucional com a estrutura institucional da carreira militar estadual. Agora vamos estudar um tema essencial para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Constituição do Estado de Minas Gerais, com foco nos dispositivos relacionados aos militares do Estado e à segurança pública. A Constituição Estadual é a norma máxima dentro do âmbito do Estado e deve ser interpretada em harmonia com a Constituição Federal. No caso de Minas Gerais, ela traz regras específicas sobre a organização, funções e princípios que regem os militares estaduais, incluindo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Começando pelos militares do Estado, a Constituição de Minas Gerais estabelece que as instituições militares estaduais são organizadas com base em 2 pilares fundamentais: hierarquia e disciplina. Esses princípios são indispensáveis para o funcionamento das corporações e garantem a ordem, o cumprimento de deveres e a eficiência nas atividades desempenhadas. Os militares estaduais são considerados agentes públicos submetidos a um regime jurídico próprio, diferente dos servidores civis. Isso significa que eles possuem direitos e deveres específicos, além de restrições que não se aplicam a outras categorias. Por exemplo, existem limitações quanto à sindicalização e ao direito de greve, justamente para preservar a continuidade dos serviços essenciais prestados à sociedade. Outro ponto importante é que os militares estaduais estão sujeitos a um sistema de carreira estruturado, com ingresso por meio de concurso público e progressão baseada em critérios legais, como tempo de serviço, mérito e cursos de formação. A Constituição reforça que o acesso aos cargos deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade e igualdade. No que diz respeito ao Corpo de Bombeiros Militar, a Constituição Estadual define suas atribuições de forma clara. A corporação é responsável por atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, atendimento a emergências e outras ações voltadas à proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. Essas funções evidenciam a importância do CBMG na estrutura de segurança pública do Estado. Agora, entrando no tema da segurança pública, a Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece que ela é dever do Estado e responsabilidade de todos. Esse conceito também está presente na Constituição Federal e reforça a ideia de que a segurança pública é um direito fundamental da sociedade. A segurança pública tem como objetivo a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Para isso, o Estado conta com diferentes instituições, entre elas a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil e outros órgãos que atuam de forma integrada. No caso específico do Corpo de Bombeiros Militar, sua atuação vai além do combate a incêndios. A corporação desempenha papel fundamental em situações de desastres naturais, acidentes, resgates e ações de prevenção. Isso demonstra que o bombeiro militar é um agente essencial para a proteção da sociedade em diversas situações de risco. A Constituição também reforça a importância da atuação preventiva, ou seja, não se trata apenas de agir após o problema ocorrer, mas também de desenvolver ações que evitem riscos e reduzam danos. Esse aspecto é muito relevante para o CBMG, que atua fortemente na prevenção de incêndios e na orientação da população. Outro ponto importante é a integração entre os órgãos de segurança pública. A Constituição prevê que essas instituições devem atuar de forma coordenada,
compartilhando informações e estratégias, com o objetivo de aumentar a eficiência no atendimento à população. Para o candidato ao concurso do CBMG, é fundamental compreender não apenas a letra da lei, mas também o contexto e a finalidade dessas normas. A banca pode cobrar tanto a literalidade quanto a interpretação dos dispositivos constitucionais. Uma boa estratégia de estudo é ler diretamente a Constituição do Estado de Minas Gerais, especialmente os trechos que tratam dos militares da segurança pública, destacando os pontos principais. Além disso, resolver questões anteriores ajuda a entender como o conteúdo é cobrado na prática. Lembre-se de que esse é um conteúdo estratégico e que pode garantir pontos importantes na prova. Dominar a Constituição Estadual demonstra preparo e conhecimento da estrutura em que você pretende atuar. Agora vamos estudar a subordinação do Corpo de Bombeiros ao governador do Estado, com foco nos artigos 137, 142 e 143 da Constituição do Estado de Minas Gerais, tema essencial para quem está se preparando para o concurso do CBMG. Esse assunto é muito importante porque trata diretamente da posição institucional do Corpo de Bombeiros Militar dentro da estrutura do Estado. Em concurso militar, conhecer a base constitucional da corporação é fundamental, porque isso ajuda o candidato a entender hierarquia, comando, competência e natureza jurídica da instituição. Vamos direto ao ponto. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é uma instituição pública estadual de natureza militar, organizada com base na hierarquia e na disciplina. Ele integra a estrutura do Estado de Minas Gerais, exerce funções essenciais de preservação da vida, do patrimônio, do meio ambiente e de atuação em defesa civil. Quando falamos em subordinação do Corpo de Bombeiros ao governador do Estado, estamos tratando da autoridade máxima a que a corporação se vincula no âmbito estadual. Pela Constituição do Estado de Minas Gerais, assim como pela Constituição Federal, o governador é a autoridade suprema da administração estadual. É a ele que se subordinam as instituições militares estaduais, entre elas o Corpo de Bombeiros Militar. Isso significa que o CBMG não é uma instituição autônoma em relação ao Poder Executivo Estadual. Ele integra a estrutura do Estado e está submetido ao comando superior do governador, que exerce a chefia da administração pública estadual. Agora vamos entender isso com base nos artigos indicados. O artigo 137 da Constituição do Estado de Minas Gerais trata das instituições militares estaduais. Se reforça sua natureza de órgãos permanentes e regulares, organizados com base na hierarquia e na disciplina. Esse artigo é importante porque deixa claro que o Corpo de Bombeiros Militar faz parte das instituições militares do Estado, ao lado da Polícia Militar, e que sua organização não é livre ou informal. Ela segue princípios próprios do regime militar, especialmente hierarquia e disciplina. A hierarquia significa a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da corporação. Cada posto ou graduação ocupa uma posição na cadeia de comando, e isso garante organização e funcionamento eficiente. A disciplina, por sua vez, representa o respeito às normas, às ordens legais e à estrutura institucional. Em corporações militares, esses dois pilares são indispensáveis para o cumprimento das missões constitucionais. O artigo 137 também é importante porque mostra que essas instituições estaduais não atuam de forma desvinculada do poder civil. Pelo contrário, estão inseridas no âmbito do Estado democrático de direito e sujeitas à autoridade governamental. Agora vamos ao artigo 142 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Esse dispositivo trata mais diretamente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar como instituições estaduais, vinculadas ao Poder Executivo e subordinadas ao governador do Estado. Aqui está o ponto central da sua aula. O governador é a autoridade a quem o Corpo de Bombeiros Militar se subordina. Essa subordinação tem sentido jurídico, administrativo e institucional. Significa que o governador exerce o comando superior da corporação no plano estadual, dentro dos limites constitucionais e legais. Na prática, isso quer dizer que o Corpo de Bombeiros integra a organização do Estado, executa atividades de interesse público e atua em conformidade com as diretrizes do governo estadual e da legislação vigente. É importante entender que essa subordinação não elimina a estrutura interna de comando da corporação. Dentro do CBMG existe a cadeia hierárquica própria, com comando geral e demais níveis de chefia. Mas, acima dessa estrutura interna, no plano político-administrativo, está o governador do Estado.
Esse é um ponto muito cobrado em prova, porque a banca gosta de verificar se o candidato entende a diferença entre comando interno da instituição e subordinação constitucional ao chefe do Poder Executivo Estadual. Agora vamos ao artigo 143 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Esse artigo trata das funções institucionais do Corpo de Bombeiros Militar e ajuda a compreender o papel constitucional da corporação. O Corpo de Bombeiros Militar não atua apenas no combate a incêndios. Sua atuação constitucional é mais ampla e envolve prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, perícias de incêndio, ações de defesa civil e outras atribuições definidas em lei. Esse artigo é importante porque mostra que a corporação possui missão constitucional específica e relevante para a segurança pública e para a proteção da sociedade. Ao mesmo tempo, ao estar inserido na estrutura do Estado subordinado ao governador, o Corpo de Bombeiros exerce essas funções como órgão estatal e não como entidade independente. Em outras palavras, a Constituição Estadual define tanto a subordinação quanto a missão institucional da corporação. Esse conjunto de regras demonstra que o CBMG é uma instituição militar estadual, subordinada ao governador, organizado pela hierarquia e disciplina, e destinado à proteção da coletividade. Agora, uma observação importante para a prova. A banca pode formular a questão de várias formas. Pode perguntar quem exerce a autoridade suprema sobre o Corpo de Bombeiros Militar no âmbito estadual. Pode perguntar a quem a corporação se subordina. Pode cobrar os princípios institucionais que regem a organização militar estadual. Ou pode relacionar a subordinação com as funções constitucionais da corporação. Por isso, o candidato precisa guardar 3 ideias centrais. Primeira ideia: o Corpo de Bombeiros Militar é instituição militar estadual. Segunda ideia: ele se organiza com base na hierarquia e na disciplina. Terceira ideia: ele se subordina ao governador do Estado. Esses 3 pontos formam a base constitucional da posição institucional do CBMG. Agora vamos fazer uma síntese prática dos artigos. O artigo 137 destaca a natureza militar das instituições estaduais e sua organização com base na hierarquia e disciplina. O artigo 142 reforça a vinculação e a subordinação dessas instituições ao governador do Estado. O artigo 143 trata das atribuições do Corpo de Bombeiros Militar, mostrando sua missão constitucional na proteção da sociedade. Perceba como os 3 dispositivos se completam. Um trata da natureza institucional, outro trata da subordinação, e o outro trata da função constitucional. Para fechar, vamos fazer uma revisão objetiva. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é uma instituição militar estadual. Sua organização se baseia na hierarquia e na disciplina. A corporação integra a estrutura do Poder Executivo Estadual. O governador do Estado exerce a autoridade superior a qual corpo de bombeiros se subordina. Essa subordinação é constitucional e não afasta a cadeia interna de comando da corporação. A Constituição do Estado de Minas Gerais também define as funções institucionais do Corpo de Bombeiros, como prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento e atuação em defesa civil. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse tema deve ser estudado com atenção, porque ele envolve a identidade constitucional da corporação e a relação entre o CBMG e o Estado de Minas Gerais. Agora vamos estudar a Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, conhecida como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LIND, com foco nos artigos 1º ao 6º. Esse é um conteúdo clássico de legislação, muito importante para concursos, porque a LIND traz regras básicas sobre vigência, aplicação, interpretação e integração das normas jurídicas. Mesmo sendo uma lei curta, ela tem enorme relevância, pois funciona como uma espécie de guia geral para o funcionamento do ordenamento jurídico brasileiro. Vamos direto ao ponto. A LIND não cria direitos e deveres específicos como um código civil ou um código penal. O papel dela é fornecer regras sobre como as normas jurídicas devem ser compreendidas e aplicadas. Começando pelo artigo 1º. O artigo 1º trata da vigência da lei. Ele estabelece que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Esse período entre a publicação da lei e o início de sua vigência é chamado de vacatio legis.
Então guarde isso. Publicação não é a mesma coisa que vigência. A lei pode ser publicada hoje, mas começar a produzir efeitos apenas depois de transcorrido o prazo legal ou o prazo indicado no próprio texto. Se a própria lei disser que entra em vigor na data da publicação, não haverá vacatio legis. Mas, se ela nada disser, aplica-se a regra geral dos 45 dias. O artigo 1º também trata da aplicação da lei brasileira no estrangeiro. Quando admitida, a obrigatoriedade da lei brasileira nos estados estrangeiros começa 3 meses depois de oficialmente publicada. Outro ponto importante do artigo 1º é a questão da republicação da lei antes de entrar em vigor. Se, antes de a lei entrar em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo da vacatio legis começa a correr novamente. Já se a correção ocorrer depois de a lei já estar em vigor, a lei nova em relação à parte corrigida será considerada modificação da anterior. Esse detalhe pode ser cobrado em prova, então fique atento. Correção antes da vigência reinicia o prazo. Correção depois da vigência gera alteração da norma já em vigor. Agora vamos ao artigo 2º. O artigo 2º trata da revogação da lei. Ele estabelece que, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Isso significa que, em regra, a lei permanece em vigor por tempo indeterminado, até que outra norma posterior altere ou a revogue. A revogação pode ser total ou parcial. Quando a nova lei revoga totalmente a anterior, temos a aberrogação. Quando revoga apenas parte da norma anterior, temos derrogação. O artigo 2º também explica quando ocorre a revogação. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria tratada pela lei anterior. Então, a revogação pode ser expressa ou tácita. Expressa é quando a nova lei diz claramente que a anterior está revogada. Tácita ocorre quando há incompatibilidade entre as normas ou quando a nova lei disciplina toda a matéria antes tratada. Outro ponto importantíssimo do artigo 2º é que a lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Ou seja, nem toda lei nova revoga a anterior. É preciso verificar se há incompatibilidade ou substituição completa da disciplina jurídica. E atenção para uma regra muito cobrada. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Esse fenômeno é chamado de repristinação. No Brasil, a repristinação não é automática. Só ocorre se houver previsão expressa. Agora vamos ao artigo 3º. O artigo 3º traz uma regra básica e muito conhecida. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Esse dispositivo consagra o princípio da obrigatoriedade da lei. Em outras palavras, depois que a norma entra em vigor, todos devem cumpri-la, mesmo que afirmem não ter conhecimento dela. Isso garante segurança jurídica e impede que a alegação de desconhecimento seja usada como desculpa geral para descumprimento da norma. Agora o artigo 4º. Esse artigo trata da integração da norma jurídica. Ele estabelece que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Aqui temos um ponto muito importante. Nem sempre a lei prevê todas as situações concretas. Quando houver lacuna, o ordenamento oferece mecanismos para suprir essa ausência. A analogia consiste em aplicar a uma situação não prevista em ler a solução dada a caso semelhante. Os costumes são práticas reiteradas e socialmente aceitas como obrigatórias. Os princípios gerais do direito são ideias fundamentais que orientam o sistema jurídico, como boa-fé, justiça, razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Em prova, a banca pode cobrar a ordem prevista no artigo 4º, analogia, costumes, princípios gerais de direito. Agora vamos ao artigo 5º. O artigo 5º trata da interpretação da lei. Ele estabelece que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Esse dispositivo mostra que interpretar a lei não é apenas ler palavras de forma isolada. É preciso considerar a finalidade da norma e o interesse social envolvido. Esse artigo reforça uma interpretação finalística e social do direito. Em outras palavras, a norma deve ser aplicada de forma a realizar sua função social e promover o bem comum, e não de maneira mecânica ou desconectada da realidade.
Esse ponto é muito relevante para quem estuda legislação, porque mostra que o direito deve servir à sociedade. Agora vamos ao artigo 6º. O artigo 6º trata dos efeitos da lei no tempo e da proteção de situações jurídicas já consolidadas. Ele estabelece que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Esse é um dos artigos mais importantes da LIND. Vamos entender cada expressão. Ato jurídico perfeito é aquele já consumado segundo a lei, vigente ao tempo em que se efetuou. Direito adquirido é o direito que já se incorporou ao patrimônio jurídico da pessoa, mesmo que ainda não tenha sido exercido. Coisa julgada é a decisão judicial definitiva, contra a qual já não cabe recurso. A ideia central do artigo 6º é proteger a segurança jurídica. A lei nova pode ter aplicação imediata, mas não pode atingir arbitrariamente situações consolidadas sob a vigência da lei anterior. Em prova, a banca costuma cobrar exatamente esses três institutos: ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Então, guarde bem. A lei tem efeito imediato e geral, mas respeita essas situações já estabilizadas. Para fechar, vamos fazer uma revisão objetiva. O artigo 1º trata da vigência da lei e da vacatio legis. Em regra, a lei entra em vigor 45 dias após a publicação, salvo disposição contrária. O artigo 2º trata da revogação da lei. A revogação pode ser expressa ou tácita, total ou parcial. E a repriscinação não é automática. O artigo 3º estabelece que ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando desconhecimento. O artigo 4º diz que, se a lei for omissa, o caso será resolvido com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais de direito. O artigo 5º determina que a aplicação da lei deve atender aos fins sociais e ao bem comum. O artigo 6º prevê que a lei tem efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a LIN pode parecer um conteúdo simples, mas ela é muito estratégica, porque suas regras são básicas e costumam ser cobradas de forma literal e conceitual. E assim encerramos mais uma aula completa aqui no canal da Astra Educa. Espero que você tenha entendido bem os pontos principais sobre a Constituição do Estado de Minas Gerais, especialmente no que diz respeito aos militares e à segurança pública, que são temas muito importantes para a sua prova. Lembre-se de que a sua aprovação não depende apenas de assistir aulas, mas principalmente da sua constância, disciplina e revisão diária dos conteúdos. Estude com estratégia, resolva questões e mantenha o foco no seu objetivo. O caminho não é fácil, mas é totalmente possível para quem não desiste. Cada dia de estudo é um passo a mais rumo à sua vaga no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Desejo a você, concurseiro, muita força, determinação e confiança. Boa sorte na sua preparação e conte sempre com o canal da Astra Educa. Até a próxima aula.